Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Hoje vamos falar de alguns assuntos teológicos, mas antes eu quero mostrar esse livro aqui, Clássicos Pentecostais, Fé Inabalável. Vai narrar um pouco da fé da vida desse homem, Smith Wigglesworth, porque aqui o saber não ocupa lugar. Mais um livro que eu estou beijando hoje, porque eu amo livros e amo o conhecimento. Vamos falar sobre mais um livro apócrifo. Nos últimos dias, a playlist de livros apócrifos está sendo muito visitada. E eu vou trazer mais esse aqui. É o livro de Adão e Eva. Tá? Como nós já temos visto nesta playlist, os livros apócrifos sofreram muito influência dos agnósticos, né, do gnosticismo, aquela coisa toda. Mas esse livro aqui, essa pequena análise, essa impressão que vamos fazer aqui do livro de Adão e Eva, ela foge um pouco disso, tá? Ela foge um pouco desse espiritualização exacerbada, dessa grandiosidade, é dada aquela grandiosidade ao místico, né? Não existe isso aqui nesse livro, tá? Na realidade, o livro de Adão e Eva, ele está dentro de um outro livro chamado Livro dos Jubileus, tá? De uma tradução etíope. Mas a gente vai ver só isso aqui. Então, fiz algumas anotações. Não tem esse livro aqui, ele não tem grandes coisas para falar. Não tem porque um livro assim muito trivial, muito banal, muito do dia a dia, do corriqueiro mesmo. Não tem nada. O que ele vai narrar algumas coisas que provavelmente deve realmente ter acontecido. Então, por exemplo, quando Adão e Eva saíram, ele vai narrar o período em que Adão e Eva foram expulsos do jardim. E ele, especificamente ele, porque tem outros complementos, inclusive dentro do livro dos Jubileus tem outros complementos, que vai dar alguns acréscimos, inclusive vai falar até de outras coisas, até Moisés, né? Mas esse aqui ele vai narrar até um período só, praticamente é só aquele períodozinho que eles ficaram quando eles foram expulsos do jardim, né? Então é coisa muito trivial mesmo, né? Que eles saíram, que eles... Agora, uma coisa que vai acontecer muito aqui, mais ou menos umas 8 vezes nesse livro, é que Adão e Eva vai querer se matar. E em alguns casos, esse livro, Adão e Eva, ele vai até dizer que Adão foi morto. E aí Deus ressuscita pela sua palavra. Isso é uma coisa que vai ser... Porque ele é dividido em 20 partes esse livro, né? Ele é dividido em 20 partes, em 20 pequenas partes. E em todo o livro vai ser sempre essa questão de ele estar com muito medo, tal. Que é normal, né? Porque tá no jardim, foi para um lugar que era totalmente desconhecido, um lugar diferente, né? Então, logo aqui na primeira parte, no versículo 9 diz assim: E Deus ordenou-lhes que habitassem numa caverna dentro da rocha. Quando eles saíram, esse livro conta que Deus pediu para eles vivessem numa caverna. Isso aqui até bate, né, com, com o conhecimento que se tem dos primeiros homens, né, do surgimento do homem segundo a ciência. Estamos vendo aqui um livro apócrifo, segundo a teologia, e que não é nem muito seguro, né? Mas diz que Deus pediu para eles fossem morar numa caverna, né? E dentro dessa caverna houve muito medo. Eles ficaram com muito medo. Aí foi as primeiras vezes logo que Adão quis se matar, né? Já foi exatamente nessa primeira parte. Aí Deus vem e envia sua palavra, e ele ressuscita, ele recobra ânimo. É muito recorrente isso. Qualquer probleminha que Adão tinha, ele já queria se matar, né?
lá no versículo 9, da nona parte, né? Nona parte, ele continua com essa história de suicídio de novo, Deus vem. É uma coisa assim meio chata, sabe? Porque é repetido, umas 8 vezes isso. E parece muito aquele pessoal oriental, até hoje ainda guarda esse costume, né? De bater no peito, golpear o peito. A pergunta é, será que isso mata? Apenas golpear o peito mata? Mas é uma coisa que... Agora tem umas 3 coisas interessantes aqui que eu queria falar, porque, como eu te falei, o livro é bastante trivial, né? Bastante trivial. Então, lá na parte, na 11ª parte, no versículo 9 diz assim: Ó Eva, recorda-te que enquanto estávamos, Adão falando para Eva, no jardim, não conhecíamos nem a noite, nem o dia. Aí tem uma coisa muito estranha aqui, porque a pergunta é, o sol já tinha sido feito, e no jardim o sol não brilhava, né? Aí tem diversas coisas. Alguns acreditam que o Jardim do Éden é como se fosse a Nova Jerusalém, que não tem a luz do sol, só a luz de Deus. Mas outros acreditam que tinha. Eu particularmente acredito que já tinha a luz do sol. Bem, mas não é uma coisa que ainda precisa ser bem mais estudada, né? Porque é algo muito mais profundo. Mas é aqui, nessa parte, ele está dizendo, não conhecíamos nem a noite nem o dia. Vai aparecer mais lá na frente, né? Vai aparecer mais lá na frente, nas outras partes, que Deus vai dizer para ele que criou o sol. Ele não sabia nem o que era o sol. É muito estranho isso, né? Tá aqui na parte 18ª, ele diz no versículo 2, ele diz: fortalece teu coração e não tenhas medo. Esta escuridão não é castigo, porque o relato aqui é a primeira noite que ele foi expulso do jardim. Então houve dentro da caverna. A gente sabe que em alguns lugares, aqui em Manaus, por exemplo, tem algum período do ano que dentro, você está num lugar qualquer, se não tiver nenhuma luz vinda, nem nada, é uma escuridão muito grande. É uma parte que a lua não aparece, aquela coisa toda. Agora, dentro da caverna, a coisa é complicada, a coisa é pior, dentro da caverna. Porque o relato aqui é que eles estavam dentro da caverna, né? Então, ele pensa que foi um castigo de Deus. No versículo 2 diz: fortalece teu coração e não tenha medo. Esta escuridão não é castigo. Mas, ó Adão, eu fiz o dia, coloquei nele o sol para dar a luz, a fim de que tu e teus filhos fizessem o vosso trabalho. Então Deus está explicando para ele aqui que fez o sol. É muito estranho isso, né? Muito estranho. E tem uma outra coisa interessante aqui, como eu falei, é bastante trivial, né? Aí lá em outra parte ele vai falar novamente do sol, da luz brilhante, aquela coisa toda. Mas é aqui na 18ª ainda, também no versículo 4, existe uma coisa interessante aqui. Um diálogo. Ô Adão, por causa de ti e de Eva, eu sou escorregadia. Aqui vai ter um encontro, que seria o segundo encontro entre Adão e a serpente. E a serpente vai dialogar com ele. Vamos lá. O Adão, por causa de ti, da Eva, eu sou escorregadia e ando sobre o meu ventre. Então, sendo grande sua força, derrubou Adão e Eva e os esmagou com a intenção de matá-lo. Pelo que se depreende aqui, essa cobra era muito grande. Aqui na região amazônica, uma das maiores cobras do mundo é a sucuri. Ela pode medir até 12 metros e ter aí meio metro de diâmetro. Então, meio metro, e alguns também chamados de anaconda. Deve ser uma cobra não desse tamanho, mas praticamente quase desse tamanho, porque para esmagar ele, querer esmagar, né? Que é o verbo aqui, a palavra aqui é esmagado. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, a questão teológica, é que
a serpente falava, então ela já falava lá, tá? Ela já falava lá, em Gênesis. E aí surge uma pergunta teológica: os animais falavam? É muito complicado isso, porque você vai ter a serpente antes desse relato aqui, suposto relato, e, e, o, rela- e a situação de Balaão lá com a jumenta. Então, para alguns teólogos, inclusive alguns teólogos acreditam que os animais falavam antes, né? E aí fica essa dúvida, falava ou não falava? É uma coisa que precisamos também, mas chama atenção aqui. Então, no versículo 8 ele vai dizer: então a serpente emudeceu e não mais falou, ou seja, Deus disse que ia tirar a fala dela e tirou a sua fala. Então, seria mais ou menos isso aí, porque como eu falei, a escuridão, ele tem medo da escuridão, ele vai sofrer. O que nós podemos afirmar aqui é que realmente ele sofreu muito. Isso nós podemos afirmar. Porque sair do jardim, do lugar de delícias, e ir para uma caverna, ou mesmo que não seja uma caverna, eles devem ter sofrido muito. Eles devem ter sofrido muito. Então seria isso. Tchau e até a próxima.